Hoje, domingo de celebração, eu quero falar com você como tema: melhorar não basta, você tem que mudar. Diga: melhorar não basta, você tem que mudar. Isso é importante que fique no nosso coração. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. É maravilhoso nós percebemos através das notícias que o número de cristãos está crescendo em nosso país. Porém, outra informação tão próxima a esta nos preocupa muito: que o número de pessoas que não se firmam no Evangelho tem crescido de uma maneira muito acelerada, e que com isso as pessoas sabem o que é certo e errado, mas preferem não abrir mão das coisas que trazem satisfação pessoal, mesmo que elas os distanciem de Deus. Ouça bem, o número de evangélicos está crescendo, o cristão está crescendo muito, mas também aqueles que estão distantes do Evangelho, ou não se firmam no Evangelho, ou fica com um pé dentro da igreja, um pé fora, tem sido assim, muito acelerado, e isso tem nos assustado. Por quê? Porque essas pessoas têm, vamos dizer assim, não se firmado na igreja, com uma porção de desculpas. Uma hora o pastor é culpado, outra hora o irmão do lado é culpado, outra hora a distância é culpada, outra hora o trabalho é culpado, outra hora o cansaço é culpado, outra hora o desemprego é culpado. N desculpas, mas todas elas humanas, para tentar tampar o sol com a peneira, fazer de conta que está tudo certo. Pessoas que frequentam a igreja, mas querem continuar frequentando também o mundo, querem continuar frequentando as mesmas coisas que frequentava anteriormente. E quando ela está dentro da igreja, frequentando as coisas que ele frequentava antes, ele acaba tendo uma dificuldade. Primeiro por comparação, segundo por realização. Primeiro porque o ego dele vai ficar abalado. Muitas vezes ele vai ver amiguinhas e amiguinhos namorando e tendo relação sexual e fazendo outras coisas mais, e ele agora não pode fazer isso, e ele vai achar que é uma proibição, que até o outro não está errado, porque ele ama, mas isso é uma proibição. Tem gente que vai defender a bebida, tem gente que vai começar a defender que não pode se embriagar, mas beber pode, só não pode encher a cara até cair. E aí ele começa a olhar para o mundo e querer comparar a igreja com o mundo. Ele começa a dizer que é muito cansativo estar dentro da igreja, que ocupa muitas horas dele, que ocupa muito tempo dele. Por quê? Porque ele está olhando lá para fora e querendo se comparar com as coisas lá de fora. E aí ele tem tempo, tem, só que ele queria usar todo ele para satisfação pessoal, e não uma parte para trazer a ele cultura espiritual. Quando nós somos jovens e a gente estuda, e a gente trabalha, tem um horário que nós trabalhamos, tem um horário que nós estudamos, tem um horário que nós dormimos. Mas às vezes, por causa da escola, ou por causa do trabalho, ou hora extra, ou prova, ou eu tenho que estudar mais, ou eu tenho que trabalhar mais. E tudo isso para crescimento. Mas também tenho que ter um tempo que é espiritual. E talvez algumas vezes precise que eu também faça algumas horas extras espirituais. Para quê? Para que eu cresça espiritualmente, para que eu me fortaleça espiritualmente. Então, as desculpas, elas não trazem a realidade. Elas normalmente são porque a satisfação humana, ou seja, da carne, está cobrando isso, está pedindo isso. Então nós precisamos tomar cuidado. Olha aqui, deixa eu ler para você a palavra aqui. Isaías capítulo 6, versículo 1, fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos seus serafins voou para mim,
trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, e não entenda com o seu coração, e não se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Amém? O que vai ser a firmeza? A santa semente. Não é qualquer semente, mas é a semente de Deus, é a palavra de Deus. Você percebe, olhando aqui nesse final, antes de ir para a palavra, que vem aí uma situação, e ele fala assim, que essa situação não seria fácil, que separaria o povo de Deus do povo comum, do povo simplesmente do mundo. Mas eles não eram todos povos de Deus, não estava todo mundo ali em Israel? É verdade. Mas então, mas mesmo aqueles que estavam debaixo daquela tutela, vamos dizer, espiritual de Deus, não estavam andando no caminho certo. E como eles não estavam andando no caminho certo, a palavra de Deus viria para causar uma separação. Qual separação? A separação daqueles que se dizem de Deus, daqueles que são de Deus. E ele fala assim: essa separação vai acontecer naturalmente. Por quê? Porque virá um peso sobre eles, e só uma parte, uma pequena parte, vai conseguir se manter. O restante vai cair mesmo, o restante vai ser abatido mesmo. E esses que vão ser abatidos são aqueles que não têm essa semente que ele falou aqui, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Ou seja, quem não tem a palavra de Deus firmada no seu coração, no meio dessa dificuldade, cairá. Não está falando do pessoal lá do mundo, está falando do povo da igreja, está falando do povo cristão. Mas pode, apóstolo? Pode. Quantas pessoas estão aí com o coração dividido? Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas quando saem daqui, fazem normalmente tudo o que faziam antes de entrar na igreja? A vida dele é pautada, ou parte dela é pautada, ou seja, tem fragilidades, e vão acontecendo, e ele volta para a igreja, não cai nenhum raio na cabeça dele, então ele volta lá e continua fazendo a mesma coisa. Mas aqui diz assim: quem tem a santa semente será a firmeza dele. É aquilo que vai te fortalecer, é a presença de Deus verdadeira no teu coração. Quem tem essa santa semente jamais vai perder a direção, jamais vai ter dúvida naquilo que ele está fazendo. E mesmo que venha um tremendo vento, ele vai ser como uma palmeira. O que acontece com a palmeira quando vem um vento forte? Ela verga, mas não quebra, ela volta. Pode vir a dificuldade que for, ela vai, daqui a pouco quando você olha, ela está de novo. Por quê? Estrutura. Ela tem a mesma proporção, que cresce para cima, diz que ela cresce para baixo. Ela tem raízes. Será que nós temos raízes espirituais? Será que nós estamos fincados na palavra de Deus? Será que nós estamos preparados para isso? Isso aqui é só um adendo, isso aqui não é a palavra, mas é só para a gente pensar um pouco, que aqui está dizendo que viria a dificuldade, que viria, aquilo que vai balançar, que vai derrubar,
mas que aqueles que têm a presença verdadeira do Senhor no seu coração, não vão cair. Falar para o irmão do lado, e agora? O que ele vai responder? Eu tenho a semente. Tem ou não tem? Eu não sei não, tem gente aqui que está falando, rapaz, não estou achando. Onde é que está essa semente que eu estou procurando? Não estou achando. É a palavra de Deus no seu coração, irmão. Se você não tem, ainda dá tempo. Busque no Senhor, assume essa semente para a tua vida. Agora vamos voltar aqui, para a palavra de Deus. Melhorar não basta, você tem que mudar. Por isso nós estamos falando deste tema, porque Jesus não é... Conhece paracetamol? Aquele remedinho que a gente dá para a pessoa quando está com febre, dor de cabeça e tal. Aquilo cura. Ele dá uma chance para você se fortalecer. Baixa a febre, tira dor de cabeça. Mas se ela voltar 22 vezes, você faz o quê? Tem gente que toma de novo. Ele não vai no médico, não vai procurar razão. Mas o certo é procurar razão. Jesus, ele não quebra galho. Ele restaura, ele transforma, ele manifesta a cura. Por isso ele não é esse paracetamol. Ele é realmente o Senhor. Aquele que entra na tua vida para trazer o quê? Mudança. Ele não entra para a tua vida para dar uma melhoradinha. Ele entra para mudar a tua estrutura, para restaurar a tua estrutura, para firmar os teus pés, para abrir os teus olhos espirituais, para mostrar para você a direção correta. Amém? Fala para o irmão do lado, você está entendendo? Por isso precisamos primeiro identificar este comportamento em nossas próprias vidas. Adianta eu querer que o irmão, eu falar para ele, cuidado irmão, tá? Se eu mesmo estou com dificuldade, como é que eu vou mudar minha casa? Como é que eu vou mudar minha família? Como é que eu vou mudar lá no meu trabalho? Se eu mesmo não tenho parte com isso, se eu mesmo vivo com a cara fechada. Amado, que alegria é essa? Apóstolo, mas você não sabe o que eu passo em casa. Meu irmão, a nossa alegria precisa ser de dentro para fora. Quando a alegria é de fora para dentro, então você compra aí um DVD de algum desses caras que contam piada e fica ouvindo e você vai rir um monte, mas o seu problema vai continuar em você. Quando você coloca Jesus lá dentro, então a alegria tem que ser de dentro para fora. Então, ainda que você nunca comprou um CD, um DVD desse, você vai se alegrar na promessa de Deus, porque Ele vai mostrar para você que você nunca está sozinho. A Bíblia diz, ainda que a sua mãe se esquecesse de você, porém Ele jamais se esqueceria. A Bíblia diz que Ele traz marcado na palma da mão dele o teu nome. É uma simbologia daqueles cravos que penetraram nas mãos de Jesus, ou seja, Ele fez o sacrifício pela sua vida. Entende o que é isso? Então dá glória a Deus de verdade. Amém. Entende isso? Ele não morreu porque não tinha coisa melhor para fazer. Jesus falou, não tem nada melhor para fazer, eu vou provocar aqueles judeus, eu vou mexer com os romanos, e aí eu vou acabar indo para... Não foi por isso. Ele veio para pagar o preço dos seus pecados. Por isso, quando eu entendo isso, eu imagino que se alguém me empresta 100 reais quando eu preciso, eu já fico feliz da vida. Se alguém me dá 500 reais quando eu preciso, eu fico feliz da vida. Se alguém puxa, tira o relógio do braço e me dá de presente, eu saio pulando e dando glória a Deus. E se alguém deu a vida dele por mim? Você percebe a alegria que tem que estar no meu coração? Apóstolo, mas eu tenho dificuldades, eu ainda tenho uma enfermidade, eu ainda tenho isso. A promessa dele para você, não é que ele viria para pagar as tuas contas pessoais. A promessa dele para você é que ele não ia fazer seu cabelo, não vai precisar mais de chapinha. Ele não fez essa promessa. Se fizesse, ia ter uma fila de mulher lá fora assim, fantástica. O que? Se eu aceitar Jesus, eu não preciso mais passar pela progressiva, eu não preciso mais, a maquiagem é definitiva. Ele não prometeu isso para você aqui, mas Ele prometeu no céu. Ele disse que lá você vai ter corpo o quê? Incorruptível. O que Ele quer dizer com incorruptível? Não tem enfermidade, não tem deformidade.
Não tem mais esses problemas. Aí eu levantei de manhã, dormi meio assim, o cabelo ficou assado. Não tem mais isso. Eu coloquei o travesseiro errado, me deu a torcicolo. Não tem mais isso. Eu tropecei na rua e tortei o pé. Não tem mais isso. Aí nós, meu marido brigou comigo, e aquele marido miserável. Não tem mais isso. Não se casarão e não se darão em casamento. Nós não vamos ficar apontando quem é mais, quem é menos, aquela comparação. Então imagina o seguinte, que a promessa dele para você existe, a alegria dele está dentro de você. Vocês têm aí no coração uma área que pertence ao Senhor e que muitas vezes não está sendo utilizada de acordo. Como assim, apóstolo? Eu estou colocando coisas no lugar dele e por isso está doendo tanto em mim. Eu estou colocando situações. Tem gente que fala de idolatria e pensa na idolatria só numa estátua lá de um santo. Meu irmão, tem idolatria de tantas coisas. Tem gente que idolatra aparência física, tem gente que idolatra roupas, tem gente que idolatra situações, tem gente que idolatra amizades, tem gente que idolatra N coisas aí podia falar. E de repente ele perde o raciocínio, que aquele lugar do coração dele, aquele lugar do sentimento dele, pertence a quem criou ele, a quem salvou ele, a quem deu para ele um documento dizendo assim: vai morar comigo para o resto da vida e não paga aluguel. Já pensou? Você não vai ter que invadir, não vai ter que fazer isso nem nada, porque o Senhor já preparou para você, já colocou o seu nome lá. Você é livre. E essa satisfação tem que sair em você, por quê? Porque esse tempo na terra é passageiro. Vai acabar. Pode levar mais 20, mais 30, mais 50, mais 70, mais 80, mais 90, mais 100, mas vai acabar. E o dia que acabar aqui, aí começa um tempo de glória para a tua vida, um tempo de uma tremenda realização. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque eu vou morrer amanhã? Não, meu irmão, porque a alegria tem que estar em mim. E quando há alegria, há paz. E quando há alegria e paz, há intimidade com Deus. Por quê? Porque eu paro de me comparar e começo a viver a promessa que existe para mim. Tem uma promessa para a tua casa, tem uma promessa para a tua família, tem uma promessa especialmente para você. E eu preciso viver essa promessa. Mas quando eu estou com outras coisas no meu coração e está dando amargura, aí minha cara é de maracujá, e eu vivo o tempo todo encrencando, eu vivo o tempo todo reclamando, eu entro pela porta da igreja e o pessoal olha para mim e eu falo: tudo bem? O pessoal, sim, não, sim, não. Para, irmão. Nós precisamos viver de uma forma especial. Vocês devem ter trabalhado ou devem ter ido a algum comércio. Como é gostoso quando a pessoa te recepciona com um sorriso. Quem gosta quando vai na padaria e a pessoa da padaria fala: bom dia, tudo bem, como é que você está? Ou você prefere assim: o que é que você vai querer? Não sabe comprar outra coisa, só compra essa droga mesmo? Pois é, tem crente assim. Tem crente com essa cara, com esse jeito, com essas palavras. De novo, só veio nessa igreja aqui porque Deus mandou. Já começa a ser mentiroso. Porque se ele tivesse intimidade com Deus mesmo, ele estava vindo alegre e feliz, não assim. Não é verdade? Então Deus não mandou nada, ele está inventando. Mas de repente, como é que é a sua vida, amado? Mas você não sabe, eu tenho um marido, uma esposa, um filho, uma filha, eles são assim, não sei o que lá. E quando você chega de cara feia, melhora? Quando você chega lá mordendo os calcanhar, melhora? Mostra que você está bem, que você acabou os Kedebre, Anubi, Keb da Rai, que você encontrou alguém muito especial na sua vida. Daqui a pouco o pessoal lá da sua casa está dizendo assim: por que ela está assim? Por que ele está assim? Por que está rindo? Não estou entendendo. Sabe por quê? Porque quando a pessoa é infeliz, o que ela mais gosta é de fazer os outros infelizes. Mas quando ela é feliz, ela gosta do quê? Fazer os outros felizes. Ela chega lá, ela pode chegar na portaria da empresa, no lugar, ela cumprimenta o porteiro: bom dia, seu Jusão, tudo bem? Blá, 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 blá. A copeira está passando, ele: aí, bom dia, dona fulana, tudo bem? Tá, não sei o quê. Aí vem a faxineira, ele tropeça na vassoura dela, ele não deu sua bruxa. Ele fala: não, bom dia, desculpa aí, tá, não sei o quê. Não é assim? Há uma mudança de característica, de comportamento.
E a mulher vai até pedir desculpa, eu estacionei meu veículo no lugar errado. Tudo bem, sem problema. Nós precisamos viver aquilo que Deus preparou para nós. O Senhor não preparou você para ser sofredor, preparou você para ser vencedor, para ter a graça, para ter a comunhão, para ter a plenitude, para viver as promessas. E nós muitas vezes estamos deixando entrar em nossas vidas o que não é nosso, o que não nos pertence. Depois de ajudar as pessoas à nossa volta, viveremos também uma mudança especial. A nossa alegria transforma quem está à nossa volta. Você vai ver que daqui a pouco vai aparecer alguém para te perguntar: por que é que você anda tão feliz? Por que você está sempre com esse sorriso? As pessoas vão ver a diferença naquilo ou como você reage. O Senhor precisa ter liberdade de entrar profundamente nas nossas vidas. Você precisa deixar Ele fazer o que Ele tem que fazer. Nossos pecados não impedirão do Senhor entrar em nossas vidas, mas eles poderão impedir dele fazer morada em nós. Diga: os meus pecados não vão impedir do Senhor entrar na minha vida, mas os meus pecados vão impedir dele fazer morada em mim. Você percebe? Deus não faz acepção de pessoas, pessoas fazem acepção de Deus. Deus, Ele entra, mesmo o coração podre, Ele entra, mesmo a pessoa fazendo tudo de errado, Ele entra. Ele diz que perdoa todos os nossos pecados, Ele entra. A diferença é como Ele pode ficar se você não quer que Ele fique. Como Ele pode ficar se você não faz nenhum sinal para Ele continuar. Então a mudança está exatamente aí. Eu não quero só que Ele entre, eu quero que Ele entre e faça morada. Eu quero acordar todo dia com Ele, eu quero andar todo dia com Ele, eu quero dormir todo dia com Ele, eu quero sonhar todo dia com Ele lá. Por quê? Porque a minha graça e a minha proteção é Deus, é a manifestação dEle, é a presença dEle, as promessas dEle têm que fazer parte da minha vida. Eu preciso entender isso. Por isso é melhor, né? É importante eu entender que melhorar não basta, eu tenho que mudar. Não dá para dar jeitinho, não dá para dar um tempo, não dá para, esse domingo eu não estou legal, eu vou lá na igreja. Não é um dia, é uma estrutura de vida, é uma mudança. Sabe aquele dia que você foi fazer um churrasco em casa? Lembra? Ninguém faz churrasco em casa aqui, só eu que faço, né? Todo mundo aqui. Filho, eu não estou pedindo para ir no seu churrasco, fica tranquilo. Aí eu vou levantar a mão e ele vai falar: então eu vou. Não vou, fica tranquilo. Mas quando você faz churrasco em casa, muitas vezes a gente faz o quê? Um puxadinho, sim ou não? Sabe aquele puxadinho? Amarra a lona ali não sei aonde, puxa, amarra no portão, ou então fecha o portão para o vizinho não ver, a gente não quer convidar ele, fecha o portão todo. Agora, aquilo lá é uma coisa momentânea ou contínua? Momentânea. Acabou o churrasco, você faz o quê? Dobra o plástico, que custa caro, tira todo, dobra ele bonitinho, guarda lá, porque na próxima vez, o vizinho não viu, ninguém sabe, ele até entendeu pelo cheiro que alguma coisa estava acontecendo, né? Mas ele não estava lá. Aí eu guardo e tudo bem. Eu preciso entender que tem coisas que eu faço que são momentâneas, mas aquela que é contínua, né? Eu não faço com um pedaço de plástico, não dou uma esticada, amarro um arame. Eu faço, se é para, não, eu quero fazer uma churrasqueira no quintal, quero fazer, aí eu vou lá, compro aquele material especial. Eu ponho qualquer tijolinho. Quando eu era criança, né? Eu não vou falar pequeno porque não mudou, mas eu era criança. Naquela época a gente ia fazer churrasco, meu pai falava assim: vai lá, tinha um vizinho lá que tinha um monte lá, pega lá uns blocos lá. Quanto? 6 blocos. A gente ia lá, pegava 6 blocos, aí punha 2 aqui, tal, atrás outro, em cima outro, aí jogava o carvão lá dentro e fazia. Quando terminava, ele falava assim: devolve os blocos do seu fulano. A gente pegava o bloco, levava lá e devolvia. Não era nosso. Mas quando eu quero fazer uma churrasqueira em casa, eu faço com o bloco simplesmente assim? Por que não? Por que não? Porque o fogo vai rachar, vai estragar, ele não é feito para isso.
Então tem que ter tijolo o quê? Refratário. Vê como eu entendo? Refratário, não sei o quê. Já vende kit pronto, a gente compra kit pronto, só monta, ou leva o pedreiro para montar. Aí é de concreto, aí ele dura. Por quê? Porque é alguma coisa que é para mim ter na minha vida. Nós não podemos vir aí um culto para tentar purificar nossa alma, liberar as nossas maldições, mudar, arrumar uma porta de emprego, fazer a briga no casal, restaurar, para o meu filho largar do que ele está fazendo errado. Ele namora aquela menina, meu Deus, aquela menina tem que largar, né? Aí vem um dia no culto, pede uma oração, a oração do Me Liberta, acabou, nunca mais aparece. Meu irmão, mesmo demônio que começou vai continuar, vai voltar. Então eu preciso ter uma estrutura. Eu preciso agora ter o quê? Não é só melhorar, eu preciso mudar. Eu preciso estabelecer. Eu preciso começar a orar, não na hora do desespero, mas todo dia um pouquinho. Porque se eu orar todo dia um pouquinho, eu vou estar sempre o quê? Em oração. Eu vou estar numa intimidade, eu vou ter realmente uma mudança. Isso é importante para nós, né? Depois, com isso, a gente vai começar a entender. Então, melhorar não basta. Você tem que melhorar, não basta. Você tem que mudar. Por que você tem que mudar? Porque melhorar não basta. Se eu falo uma parte da frase, você tem que falar outra. Vou chamar um missionário aqui. O missionário, ele é doido, né? Na vigília, meu Deus. E depois ele ficou comigo aqui até 6 e pouco da manhã, batendo papo. Nós ficamos lá dentro da sala, coitados dos obreiros, aí estavam aí já. Amado, a gente quando faz a obra de Deus, se alegra quando compartilha a palavra de Deus. Então a gente começa a compartilhar e não quer ir embora mais. Amanhece o dia e a gente está falando das coisas que Deus está fazendo, dos sinais que Deus está fazendo, das maravilhas que Deus está fazendo. O pessoal acabou 4 horas da manhã lá, a vigília, tchau, preciso dormir. E nós lá, Senhor, fala mais, vamos ver o que Deus fez. É muito bom, você vai ver. Deus vai te pegar e vai mostrar a glória dele para você. Vai mostrar a glória dele na tua casa, você vai ver. O que você precisa entender para mudar a sua vida espiritual? Primeiro, a iniquidade não impede a presença de Deus. Diga, a iniquidade não impede a presença de Deus. Isaías 6:1 fala assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia do quê? Da glória. De quem? Deus. Apóstolo, mas tem tanta coisa ruim aí acontecendo e tal, meu irmão. Isso não impede a manifestação nem o poder de Deus. Porque enquanto tem gente lá fora pensando em matar e roubar e destruir, aqui dentro tem gente pensando em cultuar a Deus, em glorificar a Deus, em mudar a sua família, em restaurar a sua casa, em curar a enfermidade. Então uma coisa não impede a outra. Grava isso no seu coração. Ainda que os tempos sejam complicados, ainda que os moradores da terra prefiram o pecado do que a santidade, ainda que as pessoas procurem mais a prosperidade do que a presença de Deus, ainda que o próprio povo de Deus não valorize a promessa da vida eterna vinda do céu, Deus continua sendo Deus. Ele não muda. Ele não muda por minha causa, nem por sua causa. Ele não muda. Ele tem uma palavra, e essa palavra ele vela para que ela aconteça. Ele mantém para aqueles que são fiéis. Deus continua a procurar pessoas que o amem em espírito e em verdade. Tem alguém que ama assim? Deus continua pronto para socorrer aqueles que quiserem receber uma mudança espiritual. Se você quer uma mudança espiritual, Ele continua pronto para socorrer você, para responder a você. Cada dia tem gente sendo batizada no Espírito Santo, você acredita?
todo dia tem gente sendo batizada no Espírito Santo, todo dia tem gente recebendo cura, todo dia tem gente restaurando o casamento, todo dia tem vida, olha, as vidas estão sendo tocadas diariamente, ou seja, Deus não parou e não vai parar, Ele continua sendo Deus, continua realizando. E o que está faltando? Você querer, está faltando você desejar, está faltando você se levantar, está faltando você executar, porque Ele não muda, Ele é Deus, Ele continua a procurar aqueles que desejam ser representantes legais do céu na terra. Alguém quer ser representante de Deus na terra? É você mesmo. Se você quer, você pode. Apóstolo, mas eu não tenho que ser santo primeiro? Não, você tem que seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A palavra dele não diz que você é santo imediatamente, mas diz que você segue por essa avenida e chega no céu, vai realizar coisas grandes. Todo dia você vê coisas que não são boas, que não trazem intimidade entre você e Deus, e você vai descartando, e todo dia você conhece novas coisas da parte de Deus, e você vai assumindo, vai pegando, vai trazendo, vai orando, vai clamando, vai buscando, e a manifestação de Deus vai enchendo você, ao ponto de você ficar fortalecido, preparado e estabelecido para estar na intimidade do Senhor. Amém? Segundo, a adoração a Deus abre a porta da intimidade. Diga: adoração abre a porta da intimidade. Eu preciso adorar a Deus, mas adorar a Deus, meu irmão, não é uma obrigação. Adorar a Deus não é uma obrigação. Adorar a Deus é algo que nós fazemos por prazer, por reconhecimento, né? O seu filho, ou a sua filha, ele te ama, e ele aprende a amar você, a mamãe principalmente, desde o ventre. A mamãe fala com o bebê, fica ali. Às vezes a gente vê umas barrigas aí que muda para lá, muda para cá. Já viram isso? É assustador, né? A gente fala, ele quer sair, ele está tentando, ele não está conseguindo. Mas o que a mamãe faz? Filhinho, quer ver? Parece que ele está quietinho, não, mas quer ver uma coisa? A mamãe está aqui, não sei o que, papapá. E daí o que acontece? Ele quer responder para a mãe dele, ele quer mostrar: mami, eu estou aqui, mami. Mas ele já viu a mami? Ele não viu a mami ainda, mas ele sente a presença da mami. Sabe por quê? Porque existe amor. Ele tem amor, ele já nasce com uma porção do amor de Deus. Por quê? Fôlego de vida. O Senhor soprou, quando houve a concepção, Ele soprou, e ali uma porção do amor de Deus já está presente, e Ele reconhece aquela pessoa que está guardando Ele. Às vezes acontecem situações difíceis para a mamãe, e a mamãe acaba até querendo tirar o bebê, e coisas do tipo, mas a gente sabe que isso são aberrações. Essa não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que a mamãe concebe, e ela faz isso porque ela quer, e ela tem ali uma porção especial de amor, de condição de dar a ele algo diferente. O bebê vai nascer, o médico tira o bebê. Antigamente a gente via nos filmes que ele dava um tapa no bumbum do bebê lá. Hoje eu já não sei nem mais o que eles fazem, mas de repente ele tira o bebê está chorando. O que ele faz? Manda ele calar a boca, né? Cala a boca, rapaz, está pensando tonto. Não, ele fala assim: põe no rosto da mamãe, encosta no rosto da mamãe. Quando encosta no rosto da mamãe, o que acontece? Ele para. Como é que aquele sujeito para? Ele sabe o que é amor, ele sente. A mãe, por mais que ela está lá toda cortada, né? Acho que 7 camadas, não lembro mais lá, né? Aí corta de assim, ela tá, parece o Jiraya acordando tanta coisa da barriga, o médico. Aí ele abre tudo, aí o médico ainda está dando, como é que vai costurar? Aí põe o bebê do lado, e a mãe está com aquele negócio todo, e ela fala assim: ai filhinho, tudo bem? É amor ou não é? Não importa a circunstância, ela sabe, este é fruto da minha geração. E o bebê sabe,
eis aí a casca do meu ovo, mame, que gerou, não é assim? É a casca, desceu, pulou lá para fora. Amado, se nós entendermos isso, nós vamos perceber que o amor é uma coisa, como é que eu vou dizer, muito especial da parte de Deus. E o amor não pode ser corrompido simplesmente. Por isso você tem que exercitar diariamente, dizer para a pessoa que está junto com você, pode ser filho, pode ser esposa, pode ser marido, pode ser, eu amo você. Quem está perto de um parente aí, de um amigo muito querido? Então, fala, I love you. Em inglês é melhor, em inglês é mais, né? Em inglês é. Falou? Doeu? Não doeu nada, né? O que quer dizer isso? Se é alguém que você não conhece, ou que não tem intimidade com você, você pode falar, te amo em Cristo. Livra a sua cara, né? Livra a sua cara. Então, entende isso. É muito importante você compartilhar o amor que Deus colocou no seu coração. Porque eu não estou falando de amor eros, né? Estou querendo colocar para você o ágape, aquele que vem de Deus, aquele que é carinho. Que quando a gente está com uma dificuldade, aquele amigo liga, aquele parente liga, a mamãe liga, alguém liga, e você já fala assim, ai que bom que você ligou, já estou me sentindo melhor. Mas o que ele fez? Não fez nada. Ele não fez nada fisicamente, mas espiritualmente ele já fez. Porque quando ele ligou para você e se posicionou, no reino espiritual já houve um alimentar especial, já houve uma manifestação através de Deus, e ali é uma transferência do amor. Entenda isso como algo muito especial criado por Deus. E os umbrais da porta se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Se você precisa de uma grande realização, não existe nada mais forte que a verdadeira adoração. Amado, segredo, vou contar para você especialmente. Separe alguns louvores que tocam o seu coração. O louvor hoje tem mais ou menos 1,5 milhão. Eu nunca contei, estou chutando o número, mas se você quiser conta, né? Se não chegar a 1,5 milhão, problema seu. Aí de repente, você fala assim, eu não preciso de 1,5 milhão. Você reparou que tem algumas músicas que você ouve, e que elas tocam o seu coração? Sim ou não? Quando você era do mundo, não tinha uma música que tocava? Entre tapas e beijos, você, ai meu Deus, foi aquele que eu saí com a nonoca aquele dia, ai, eu me sinto assim, né? Não é assim? Aquelas coisas bem imbecil, não é assim? Aí de repente, hoje, tem músicas que vão tocar o seu coração. De repente é do pastor Fábio, mas se não for do pastor Fábio, eu posso criar uma para você. Não tente, vai ser pior do que a primeira música que eu cantei. Não tente. Mas eu imagino assim, eu faço isso com versículos. Eu gosto de anotar versículos, e quando alguma coisa me tira a paz, eu leio 4 ou 5 daqueles versículos, ou então relembro aqueles versículos, e eu lembro quem eu sou, e eu lembro qual é a promessa de Deus para a minha vida. E aí na hora eu falo, Satanás, parou. Ah, mas foi fulano que provocou. Fulano, procura aí o teu Deus, que eu estou procurando o meu, não tem mais nada contigo, deixa para lá, vou tocar adiante. Então guarde algumas músicas, guarde alguns versículos, adore a Deus, chame a presença dEle, e vai mudar a tua vida, porque a adoração é reconhecimento de autoridade, porque a adoração é reconhecimento com gratidão. Então ela é reconhecimento de autoridade, mas também é reconhecimento com gratidão, porque a adoração é a demonstração do valor que estamos dando a Deus, porque a adoração é ensinamento recebido diretamente do céu. Olha aí, ele está falando que ele clamou e a casa se encheu de fumaça. Ele clamou, ele estava adorando, e os umbrais da porta se moveram. O que ele quer dizer? A porta se abriu. Linguagem de hoje, a porta se abriu.
Imagina que você precisa vencer uma situação, que você precisa de paz para passar no concurso, que você precisa falar com alguém, a coisa está complicada, que alguém está atacando você, que você tem contas, você tem problemas, não sabe como resolver. Naquela hora você precisa voltar o seu coração para Deus. Aí é hora de fazer o que? Adoração. E os umbrais da porta se moveram, e a porta se abriu. Você vai adorar e as portas vão se abrir. É hora de você entender isso e colocar isso no seu coração. Terceiro, reconhecer e confessar sua fragilidade trará transformação. Você precisa primeiro reconhecer e confessar. O que é que está pegando? O que é que você está achando que não vai conseguir? Adianta, apóstolo, eu agora começar a adorar, se eu estou adorando, mas o senhor não sabe quem sou eu, o senhor não sabe o que eu faço, tá bom? Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado foi o teu pecado. Olha o que ele fez. Ele começa a dizer: estou perdido, eu agora estou vendo aqui a presença de Deus, mas eu sou um homem de lábios impuros. Uma pessoa que tem lábios impuros quer dizer o quê? Está falando que não deve, está falando que não precisa, está se metendo, em fofoca, está às vezes atacando as pessoas. Poxa, mas era Isaías. Mas ele era duro ao ponto de muitas vezes julgar quem não precisava. Como Deus tinha que usar ele, falou: vou ter que dar uma parada na vida desse homem. Ele era de família sacerdotal? Sim ou não? Era. Ele era abastado financeiramente? Era. Mas ele não estava vivendo certo. Não é ser pastor, é ter o caráter de Cristo. Não é ser da igreja, é ter o caráter de Cristo. Nós precisamos entender isso. Por isso ele ficou preocupado, porque ele falou que era um homem de impuros lábios no meio de um povo que também estava ali, com o mesmo comportamento. E ele fala: peraí, eu tenho, minha turma aqui é pecadora, eu sou pecador, estou perdido, sujou, não vai dar certo. Deus sabe o que você fala na sua casa. Deus sabe que quando você está com seus amigos, como é que você fala da obra de Deus, dos homens de Deus, das coisas de Deus. Deus sabe quando Deus manda uma orientação através do seu pastor, alguma coisa, ou seu líder, e você finge que vai fazer uma coisa, faz outra. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Deus sabe. Mas isso também é infidelidade? Yes. Oui. Fale como você quiser, mas é. Por quê? Porque chama-se desobediência. Ou também, se quiser mais fundo, rebeldia, porque sabe qual é a orientação e faz o contrário, é rebeldia. Mas e daí? E daí, meu irmão, só para nós, não querendo falar para as pessoas lá fora, mas rebeldia é igual ao pecado da feitiçaria. Um crente que é rebelde, ele está igualado àquela pessoa de religiões que lidam com feitiçaria. E a Bíblia fala que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Vai ficar dentro da igreja, mas não vai entrar no céu. Uau! Que é isso, apóstolo? Eu sou quase santo. Pois é, irmão, mas ele disse que se é rebelde, a tua santidade vai ficar na terra. Tua santidade não vai entrar no céu. Que silêncio, né? Olha. Apareceu um crente no meio da dificuldade. Amado, receber uma palavra de Deus te ama é gostoso. Receber uma palavra de você precisa se corrigir se quer entrar no céu é meio complicado. E nós achamos que o que nós fazemos está certo. Só que o que nós fazemos está certo quando está dentro da Bíblia. Entendeu? Então cuidado com isso. Muitos já receberam o toque dos milagres e maravilhas de Deus, mas não reconheceram a sua fragilidade.
aceitou Jesus, está dentro da igreja, mas ninguém precisa saber. Às vezes as pessoas até sabem, porque pelo comportamento. Você então vai fazer isso, tá ok. Desculpa, mas nisso sou eu e Deus. Já ouviu isso? Olha, teve um amém Jesus por aí. Se você já ouviu isso, saiba quando a pessoa fala sou eu e Deus, ele está no lugar errado. Porque se é ele e Deus, o que ele está fazendo na terra? Sobe logo, tomara que morra logo para poder subir. Se é ele e Deus, libera essa pessoa, né? Fala, Senhor, libera ele, leva logo. Está atrapalhando na terra. Porque quem está aqui na terra é porque está com pecado. Quem está com Deus, na intimidade, é porque abriu mão do pecado. Se abriu mão do pecado, chegou a hora de subir, sobe logo. Não perde mais tempo não. Aí você começa a entender. E quem não reconhece a sua fragilidade, nunca receberá a cura na sua alma. Se você não reconhece a fragilidade, como é que você vai ser curado? Então a primeira coisa para ser curado na alma é reconhecer a fragilidade. Quando eu reconheço a fragilidade, eu me arrependo dela, eu recebo a cura na alma, e aí eu posso viver a paz, a bênção, a realização, a vitória. E quem não recebe a cura da alma nunca será transformado para viver tudo que Deus tem para a sua vida. Vou repetir, quem não recebe a cura da alma, nunca será transformado para viver tudo que Deus tem para a sua vida. Deus tem muita coisa para a vida do ser humano? Faz assim, é pouco. Tem mais de 830 promessas na Bíblia para cada um de nós, está na Bíblia. Pergunta para o irmão do lado, quantas você já pegou? Quantas estão faltando? O que ele diz? Está faltando assim, faz com o pé. Faltando muito. Sabe por quê? Porque nós ficamos preocupados com as promessas do mundo, e nós esquecemos que Deus tem promessas que são maiores que a do mundo. Se Ele tem promessa, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Aquele que está dizendo com isso, que Ele não depende de você para prosperar a sua casa, mas Ele depende de você estar com Ele para Ele prosperar a sua casa. Olha a diferença, não é você que é o gostosão, é o seu comportamento que muda a história. Mas o meu comportamento está ligado muitas vezes às coisas do mundo, e quando o meu comportamento está ligado às coisas do mundo, eu estou perdendo a identidade de Deus e as bênçãos de Deus. Simples assim. Não é simples? Sim ou não? É simples ou não é simples? Então por que é que você está reclamando? Tem gente que assiste o culto assim. É simples. Vou começar a pregar com chiclete, achei super legal. Muito 10. Quarto e último. Fala, quarto e último. Eu preciso acordar vocês, senão melhorar não basta, tem que mudar. Fala, melhorar não basta, tem que mudar. Olha o que ele lê aqui, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Senhor, manda ela. Está assim na sua Bíblia? Não está. Como é que você faz quando você ora? Senhor, alguém tem que ir lá salvar aquelas vidas. Manda ela, Senhor. É lá no meio daquele lugar, é meio perigoso. Vai ela. Ah não, é lá no Morumbi. Vou eu. Resolver coisas grandes é comigo. Resolver coisas assim pequenas, vai ele. Não é assim que nós fazemos? Quando vem aquele dia que o negócio está feio, precisa de alguém, precisa virar a noite orando e tal. Chama o irmão. O irmão fica à noite. Olha, nós vamos fazer uma festividade e a gente precisa de alguém para fazer uma oração em cima do altar. Vai ter 10 mil pessoas. Quem quer ir? Você viu quanta gente?
Mas quando eu falo assim, é noite sozinho, é você mais um, vai a noite inteira, vai ficar aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja à noite, meu irmão, é um negócio muito interessante. Quando você fica sozinho, né? Você fica com pouca gente, 2, 3, 5, assim. Você está aqui orando, Senhor, tal. O telhado é muito grande, então ele tem a mania de estalar. Você está aqui, Senhor, Deus maravilhoso, eu te amo, Deus. Pá! Fala assim, repreende esse demônio aí. Aí o pastor Marcelo fala, não é demônio, é a tesoura, ela estrala mesmo. Ah, tá bom. Aí está aqui, Senhor, tu és grande, Senhor, amarra esses demônios, faz isso, faz aquilo, de repente lá no banheiro faz pum. Senhor, aquele demônio que está no banheiro, não, é porque é o sistema que faz isso e tal. Ah, tá bom, então tá ok. Aí daqui a pouco o cara vai dar ré aqui do lado, tem uma empresa aqui do lado, e à noite eles dão ré. Quando dá ré, que barulho faz o caminhão quando dá ré? Pim. O cara fala, Senhor, deve ser a UTI do céu, está fazendo um barulho aí, pi, é revelação? Aí o pastor Marcelo falou, não, é o caminhão do vizinho, está dando ré. Vai, então tá bom. Ficar à noite orando não é para qualquer um. Com 10 mil pessoas é fácil, mas com 4 pessoas na madrugada não é muito fácil. O olho esquerdo fecha, o direito tenta ficar aberto. Você fala, abre aí, mano. Ele, opa, não, aí o negócio é difícil. Então nós precisamos entender que ou nós nos posicionamos, ou Deus não pode usar a nossa vida, ou nós não vamos receber todas as promessas de Deus. Tem muita coisa de Deus para você, amado. Tem muita coisa de Deus para a vida da gente. Não é só pensar assim fisicamente, mas espiritualmente. Tudo que você precisa, Ele já tem preparado. Tudo que você imagina, Ele já tem preparado. Apóstolo, então não posso desejar nada que seja material. Por que não? Pode. Você só não pode amar as coisas materiais. Se Deus te deu um carro, usa ele mesmo. Usa, sabe? Coloca os irmãos lá dentro, vai para tal lugar. Se deu para lavar, lavou. Se não deu para lavar, deixa sujo mesmo. Vai embora. Você tem aí uma boa casa, faz lá realmente, chama os pastores e fala, eu vou fazer uma vigília, aí vem todo mundo para cá, vou ficar todo mundo aqui empilhado, vamos orar. Se ninguém for, ora você sozinho pela igreja, mas ora, clama a Deus, apresenta a Deus, porque Ele pode te dar tudo. Ele não criou o céu e a terra com ouro, com tantas coisas maravilhosas, só para o inimigo pegar. Você tem direito de ter saúde, você tem direito de ter uma família abençoada, você tem direito de ter filhos abençoados, você tem direito de ter noras ou genros abençoados, você tem direito de ter netos abençoados, você tem direito, mas eu preciso entender que a proximidade dEle me satisfaz. Ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe quando você tem um amigo, e aquele amigo, a gente gosta de ficar conversando, né? E a gente fica até de madrugada falando, às vezes tem uma coisinha de nada, tem uma garrafa de café, e você toma café só, mas não para de falar, fala muito, fala bastante. Sabe aquele pessoal que namora, e quando acabou de se despedir, vai para casa, e fica hoje no WhatsApp lá, falando um monte de coisa, você fala assim, mas já acabou, por que está falando ainda? Porque ama, e porque ama, não quer acabar, quer falar mais, mas já é tarde, mas quer falar mais. Por que quer falar tanto? Porque ama. E Deus, quanto você está disposto a ouvir e receber de Deus? Ele, por ser tão amigo, Ele falou, envia-me a mim. Senhor, eu quero participar de tudo que o Senhor tem. Ele não falou, envia-me a mim. Se eu tenho que sacrificar alguém, pode enfiar a espada em mim. Quer martelar o meu dedão? Pode martelar o dedão. Ele não falou isso. Ele falou, Senhor, eu quero compartilhar de tudo da minha vida contigo. Eu quero andar com o Senhor, pode me enviar. Porque nunca Deus vai enviar alguém sem dar a cobertura. Quando Jesus falou lá para aqueles discípulos dele, está lá em Lucas 10, lá ele fala o quê? Mandou eles, Lucas 9, mandou eles e falou assim, não levem comida, não levem nada a mais, vão só assim tranquilamente, na casa que entrar vocês ficam, olha, o obreiro é digno do seu salário, então você vai comer, eles vão dar comida, o que eles comerem você come também,
que Deus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer naquela hora: vai em paz, eu sou a tua provisão. Você faz só o teu trabalho, e de tudo que você precisa, eu vou cuidar. Fala para a pessoa do lado: Jesus é a tua provisão. De tudo que você precisa, Jesus vai te dar. Se você está perto do namorado, da noiva, fala assim: nós vamos casar e vamos ter tudo que nós precisamos. Se está perto da esposa, diga para ela: tudo aquilo que nós sonhamos, nós vamos ter. Se você não tem nem marido, nem esposa, diga: Senhor, me dá um marido e uma esposa. Faz alguma coisa, irmão. Amém? Você viu como o pessoal ficou oriçado? Jesus. Não será apenas através do que falamos, mas com certeza o que passaremos a realizar é que vai demonstrar a presença de Deus está na minha vida. Isaías não disse: envia o meu irmão. Isaías não disse: envia o meu pastor. Isaías não disse que tinha muitas coisas para fazer: vou trabalhar, vou estudar, vou à festa. Isaías não disse que não tinha dinheiro. Isaías não criou desculpas, mas ele assumiu a sua posição junto com Deus. Meu irmão, não é a quantidade de tempo, é a qualidade do seu tempo com Deus. Tem gente que não tem tempo para ler a Bíblia toda numa noite, mas ele pode ler um capítulo. Tem gente que não tem tempo de orar horas à noite, mas ele pode orar 15 minutos. É isso, é a qualidade como você vai orar. Porque você vai ler um trecho, vai orar, vai chamar a presença de Deus, e o Senhor vai responder a você por aquilo que você está fazendo. Foi isso que ele viu aqui no coração de Isaías. Senhor, pode me enviar, estou à disposição, estou aqui para fazer. A mudança de Isaías faz dele um dos profetas maiores, é um dos livros com mais revelações messiânicas da Bíblia. É um dos que mais falam da vinda do Messias. Quando você olha isso, você fala assim: puxa vida, ele não criou desculpas, ele quis intimidade com Deus, e Deus tratou ele como alguém íntimo, tratou ele de uma forma especial, abriu o caminho para ele de uma forma especial. Apesar dele ser de família sacerdotal, ele precisou realmente mudar, para viver a sua intimidade com Deus. Você quer viver a sua intimidade com Deus? Então, entenda assim: melhorar não basta, você tem que mudar. Fala: eu tenho que mudar. Hoje é o dia da minha mudança, hoje é o dia da minha restauração. Eu vou mudar minha história hoje. Amém? Fica de pé. Aleluia.